Olá! Obrigada por ter acessado esse vídeo e durante alguns minutos estaremos aqui discutindo um pouco sobre como você pode se organizar melhor para aproveitar os seus estudos, né? Essa oficina virtualizada é uma adaptação da oficina de estudos que a gente faz com as estudantes do curso de enfermagem, tanto da graduação quanto da pós-graduação, né? Como vocês viram na apresentação desse vídeo, eu sou a pedagoga da escola, né? Da escola de enfermagem. E a gente vai pensar um pouquinho como é que a gente pode se organizar para estudar nesse tempo de isolamento social. A gente tem feito atendimentos às estudantes online. O atendimento acontece por mensagem ou por áudio ou por vídeo. E nesses atendimentos a gente tem tentado orientar as estudantes para que elas não estejam desperdiçando seu tempo nesse período que estão, né, isoladas socialmente. Então, a gente vai, eu vou falando e vocês vão acompanhando através dos slides que vão passando aqui, tá bom? Então, desde já, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E meu contato tá nesse vídeo, caso você queira tirar dúvida, solicitar o material, você pode entrar em contato comigo através do e-mail. Eu sempre começo essa oficina buscando o grupo a refletir sobre uma parábola que chama a parábola do cachorro e o prego, né? Um rapaz olha pro carro e diz: Senhor, por favor, enche o tanque para mim. Era um posto de gasolina. Enquanto o funcionário do posto enchia o tanque de gasolina do carro deste senhor, ele observou que tinha um cachorro, né? Que chorava e parava, chorava e parava. E o motorista ali agoniado perguntou por que esse cachorro ele fica chorando e parando. E o funcionário respondeu: é porque ele está sentado no prego. Ah, e por que ele não se levanta e sai dali? É porque aparentemente o prego não machucou o suficiente para ele tomar a iniciativa de levantar. Com isso, a gente começa sempre pensando assim: será que eu tenho disposição suficiente para construir um novo hábito de estudo, um novo hábito de organização? Será que eu tenho disponibilidade para refletir exatamente naquilo que está me impedindo de me tornar mais organizada, mais organizado? Então, esse é o nosso ponto de partida. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, assim disse o coelho para Alice no livro Alice, o País das Maravilhas. Então, é muito importante você ter clareza do seu caminho, do que você quer fazer, né? E no nosso roteiro de reflexão, a gente vai discutir um pouquinho sobre o padrão de comportamento do nosso cérebro. Eu não vou entrar nesse detalhe, né, neurológico, mas a gente precisa pensar e eu trago algumas informações sobre o quanto o nosso cérebro, já existem estudos pedagógicos, científicos que comprovam que o nosso cérebro, estudos neurocognitivos também, que comprovam que nosso cérebro funciona por elasticidade. Então, ele repete padrões de comportamento para poupar a sua energia e ele manter numa zona de conforto, o que pode te levar à procrastinação, né? Preguiça, falta de enfim. Então, como a natureza, o nosso cérebro, ele já é programado para preservar a nossa energia, atividades que exijam da gente esforço, a gente naturalmente não vai ter esse desejo de realizar. Então, a gente precisa conhecer ferramentas que nos levem a criar novos hábitos, se é que eles não existem, né? Eu estou falando aqui de pessoas que têm dificuldade de se organizar para estudar. Então, quando a gente tem um hábito, o hábito ele é a repetição consciente de ações. O nosso hábito, são atividades, né, são ações que nós praticamos de maneira automática.
E se se você tem dentro da sua rotina de vida dificuldade de se organizar, significa que na sua trajetória você construiu hábitos que dificultam esse planejamento, tá? Então, a gente precisa primeiro identificar elementos de distração. Depois que a gente identifica um elemento de distração, a gente tem que conhecer o nosso estilo de aprendizagem. Você sabe qual é o seu estilo de aprendizagem? Quando nós estamos nessa oficina presencialmente, a gente aplica um teste de aprendizagem, né, que com as devidas margens de erro, mostra como é que você aprende melhor. E dentro desse teste existem pessoas que aprendem melhor, né? Na categoria de ouvinte, na categoria visual e na categoria sinestésica. Então, quando a gente fala de aprendizagem por meio do campo de aprendizagem cerebral visual, significa que você aprende melhor vendo, né? E aí existem técnicas, existem dicas para que você se coloque no posicionamento físico mesmo, na hora que você está na aula, na hora que você está assistindo uma palestra, para que você saiba, para que você aproveite melhor aquele momento, já que seu campo de aprendizagem cerebral ele é visual. Então, quando a gente já identificou os elementos de distração, quando a gente já sabe qual é o nosso estilo de aprendizagem, eu quero dizer que se você tem interesse em descobrir o seu estilo de aprendizagem, você pode entrar em contato comigo através do e-mail Carol, que vai aparecer aqui, carol.ufba@gmail.com ou carolina.melo@ufba.br. E através desse e-mail a gente pode se comunicar, eu posso mandar o teste e a gente discutir um pouquinho sobre qual é o seu estilo de aprendizagem, tá? Então, construir um cronograma. Como se constrói um cronograma? A gente vai discutir aqui. Eu coloco tudo que eu faço no meu cronograma semanal. Como eu faço para construir um cronograma com uma identidade visual que contribua para a minha motivação de manter a minha organização, o meu planejamento, o meu estudo? Vamos ver aqui também. E se desafiar a cumprir esse cronograma pelo menos uns 15 dias. Então, você precisa se esforçar para colocar em prática o que você estabeleceu de atividade no seu cronograma. Porque, contando com todas as variações, com o contexto de vida de cada um, a gente nem sempre consegue cumprir fielmente aquilo que a gente planeja. Mas, minimamente, o nosso planejamento tem que ser condizente com a nossa realidade. Porque o que acontece muito é que muitos estudantes estabelecem atividades que não conseguirão cumprir. E isso causa frustração e você começa a alimentar a procrastinação para realizar aquilo que realmente é importante, tá? Então, se você tiver um papel e uma caneta na sua mão, faça uma mandala e coloque pequenos títulos em cada etapa dessa mandala, para que você possa anotar coisas que são interessantes para você em cada momento de discussão, tá? Então, você pode escrever aí elementos de distração, estilo de aprendizagem, cronograma de estudos e técnica de estudos. Para começar sobre tempo, a gente precisa entender qual é a diferença, né? A gente também aplica um teste sobre tríade do tempo, para a gente entender o que é a diferença daquilo que é prioridade, importante e circunstancial. Quando você compreende, né, esse teste mostra também, é um teste simples que você encontra na internet sobre prioridade urgente e circunstancial. Não é um teste meu, é um teste validado por uma instituição de formação em psicologia. Você entende como você tem investido tempo, em que você tem investido tempo na sua vida. Então, você vive apagando incêndio? Você vive com metas que são apenas a longo prazo? Então, esse teste ele lhe dá uma visão do que você tem
de como você tem investido o seu tempo nas suas atividades. E como é que faz um mapa de distrações, Carol? Basicamente, você precisa escrever no papel aquilo que tira a sua atenção. Então, tudo que tira a sua atenção é televisão, é série, na televisão é a série, é o filme, é a novela, o celular. São ligações, são redes sociais, inclusive hoje os aparelhos celulares têm aplicativos que mostram a quantidade de tempo que você está investindo nas redes sociais. Então, já é um indicador daquilo que você tem priorizado. Então, quando você escreve tudo que tudo que tira a sua atenção, você vai entender como você tem distribuído o seu tempo, certo? E qual a diferença, então, entre prioridade circunstancial e o que é urgente, o que é prioridade? É importante que a gente pense o seguinte: prioridade é aquilo que exige o seu tempo, a sua energia e você precisa de longo prazo, né, para resolver. A minha prioridade hoje é cuidar da minha filha, né? Então, minha prioridade é cuidar da minha saúde. O que é urgente? A minha prioridade é a minha formação acadêmica, né? Pode ser uma prioridade para você. A minha prioridade, você não precisa ter uma prioridade só, você precisa saber o que é a sua prioridade. Porque quando você identifica o que te tira atenção e o que é prioridade, você vai confrontar esses itens para a gente saber onde a gente está investindo tempo de maneira equivocada. Porque se sua prioridade é a formação acadêmica e você tem investido demasiado tempo em redes sociais, por exemplo, você precisa entender onde você realocar esse tempo. Se sua formação acadêmica é a sua prioridade, né, como a gente está usando aqui no exemplo, o tempo que você tem investido em redes sociais, por exemplo, que tem que ser repensado, né? O tempo que você investe em séries, em conversas por telefone, que não tenham relação direta com a sua formação acadêmica, ela precisa ser repensada. Então, onde a gente está alocando o nosso tempo e a nossa energia, se a gente sabe quais são as nossas prioridades, certo? Então, como faz para a gente organizar melhor os nossos estudos? Você pode ver aí que ter horários determinados, né? A neurociência, né, o campo de estudo da aprendizagem, ele orienta que a gente separe sempre de 3 a 5 horas para estudar determinado conteúdo. Mas se você não tem, hoje a gente não tem esse tempo todo disponibilizado para estudar, principalmente se você está fazendo sua formação acadêmica após, está fazendo a segunda, ou você tem família, enfim. Mas é preciso que pelo menos minimamente você separe algumas horas de estudo para você poder ter melhor aproveitamento do que você tem assistido, das aulas, da sua formação mesmo acadêmica. Então, monte um calendário. Como é que monta um calendário? Se você tem tarefas a cumprir, tal data, trabalhos a entregar, é importante que você tenha clareza do prazo, né, que você tem para cumprir cada atividade que você tem que entregar. Então, escolha um bom local de estudos. Carol, na minha casa é muito apertada, eu moro com muitas pessoas, então repense o local de estudo. Por exemplo, se você tem como ficar na faculdade, na universidade, né? Estou falando da realidade da UFBA. Organize seu tempo para que nos intervalos, né, dos turnos, se você tem um curso que você tem aula o dia inteiro, você estude na própria universidade, na própria faculdade, né? Então, é importante ter um local que o seu cérebro identifique,
né, que você já tenha aproximação para que aquele espaço seja para estudar, né? Por isso que a gente sempre diz, gente, estudar na cama não é recomendado, porque a mensagem que você está emitindo para o seu cérebro é que ali é local de dormir. Então, possivelmente, se você estuda na cama e tem aproveitamento, né? Claro que tem pessoas que têm bom aproveitamento estudando na cama, não tem uma boa noite de sono, porque, como eu falei, eu vou repetir, se o nosso cérebro, ele é feito funciona por programação, é bem verdade que ou você na cama estuda e tem bom aproveitamento, ou você na cama dorme e tem bom sono, né? Que é importante também para a nossa saúde. Divida as tarefas, então, de tal hora a tal hora a gente vai estudar tal assunto. E na próxima hora, e cumprir isso, né? Quando você cronometrou, que viu que em 2 horas e meia, você estudou a introdução ou estudou tantos capítulos daquele assunto, desculpa, você para e já inicia outro assunto, como você tenha planejado ali. Priorize o que é relevante. Então, lá no final da nossa discussão, eu vou trazer uma técnica de estudo que eu sugiro para as minhas alunas sempre, que orienta como você priorizar o conteúdo, né? Porque outra dificuldade que eu encontro, né, que as alunas me trazem nos atendimentos, é que elas não sabem o que é prioridade no estudo. Então, tem professores que dão aulas bastante extensas e o aluno tem dificuldade de identificar o que é prioridade. Então, prioridade no estudo é você. O que é o grifo? É você grifar, é você selecionar palavras e expressões que você não tem aproximação. Então, todo mundo tem uma base de aprendizagem, principalmente no ensino superior. Você já veio de um processo de ensino que lhe deu alguma base de aprendizagem. Mesmo que tenha várias fragilidades, você tem alguma base de aprendizagem. Então, quando você estiver estudando, é importante você usar todo o tempo disponível naquilo que deve ser prioridade, certo? E aproveite os recursos que você tem. Assim como, se você identificou que o celular é uma distração e você tem outra maneira de estudar, não busque o celular. Deixe o celular em outro local, desligado, para que você possa se concentrar de fato no seu estudo, certo? Aí vocês podem ver um cronograma de estudos. Está separado como planejamento de rotina, é um modelo que eu uso também com as estudantes no atendimento pedagógico. E temos manhã, tarde e noite. O que colocar no cronograma? É importante colocar no cronograma compromissos fixos, compromissos sociais que estejam relacionados ao seu trabalho, ao seu estudo, à sua vinculação religiosa. Então, são compromissos fixos, né? Aí vem a pergunta, mas eu trabalho por escala, né? Tem gente que trabalha por escala. E como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que ter uma maior flexibilidade na construção do planejamento e você pode fazer um planejamento por semana. Então, essa semana você sabe que você está de plantão terça, quinta e sábado. Então, você já vai construir o seu planejamento para que você cumpra os seus compromissos, considerando que terça, quinta e sábado você está de plantão. Certo? Então, quando você já colocou seus compromissos pessoais, sociais, que são aqueles de trabalho, estudo, religião, você inclui os compromissos pessoais. Então, semanalmente, nós temos, hoje a gente não está mais se aglomerando, né? Mas tem gente que reserva um tempo para estar com a família. Porque uma coisa que o isolamento traz é esse convívio diário, sem intervalos. Então, é importante também que você esteja voltado para os seus estudos, né? A gente não está de férias, a gente está num isolamento social, no que estão chamando de quarentena. E isso não se considera férias. Então, quanto mais você investir tempo em manter sua rotina de estudos,
quando isso tudo acabar, você vai ter menos dificuldade de se reinserir nesse convívio social que as aulas presenciais trazem na universidade, né? Então, incluir a família também é importante para a sua saúde, para o seu bem-estar, né? Tem gente que precisa de cuidados com a casa, então é importante incluir esse momento de cuidado com a casa, né? É algo que tem que entrar na sua rotina para que você encaixe corretamente quais são os outros compromissos. E também autocuidado, lazer. O autocuidado, ele se refere a tudo aquilo, todas as atividades que você faz para investir na sua saúde física e emocional. Então, se você está se a gente agora está em casa, é possível sim que você faça atividades físicas, né? Existem vários sites que trazem atividades físicas gratuitas. Então, busque isso, né, para poder você manter sua atividade, sua saúde física e incluir isso na sua rotina é importante. Certo, Carol? E na hora de sentar para estudar? Eu sinto minha mente ficar divagando. Olha, gente, é claro que a gente precisa conhecer o nosso emocional, o nosso interior, para que a gente identifique os cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde mental, né? Então, se você tem muita distração, é óbvio que eu estou falando aqui num plano geral e cada pessoa tem suas particularidades. Mas a gente pode dar dicas, orientações que podem ou não funcionar com você, mas que no geral funcionam, né? Como é que você protege o seu foco para que naquele momento que você separou para estudar, você de fato invista tempo em estudar? Vocês veem aí uma imagem de um tiro-alvo, né? Que eu dividi em algumas etapas aí. Quando você for sentar para estudar, você precisa ter clareza do que você vai estudar naquele momento, né? Vou estudar teorias da aprendizagem, se você é do curso de pedagogia. Teorias da enfermagem, se você é do curso da enfermagem. Se você vai estudar sobre centro cirúrgico, se você é da área de saúde, em algum curso da área de saúde. Então, assim, o que é que eu vou estudar hoje? Você tem clareza daquilo que você vai estudar. Você precisa saber, identificar. Então, o autoconhecimento é muito importante em todo o processo de criação de hábito saudável, né? A gente está falando aqui de uma criação de um hábito saudável para a sua formação acadêmica, né? Que é o hábito de estudar, mesmo estando em isolamento social. Uma coisa que eu quero falar antes de continuar aqui é voltar aqui para o cronograma. Muita gente tem dúvidas sobre como organizar o cronograma se você está o tempo todo em casa, né? Na verdade, o nosso foco nessa discussão aqui agora é como organizar o seu horário se você está o tempo todo em casa. Então, você tem duas opções. Ou você cria, que é o que eu sempre oriento, ou criar um cronograma da quarentena. Então, ou seguir, basicamente, os seus horários que você tinha aula. Você continua acordando, se cuidando e assistindo, ou lendo, ou investindo tempo de estudo daquela matéria que você teria aula naquele momento. Ou você cria um cronograma de quarentena que inclui todos esses aspectos que eu falei. Compromisso, né, religioso, autocuidado espiritual, autocuidado profissional, que é esse que a gente está aqui buscando de estudo, cumprir as demandas que talvez você esteja atrasado, né? Então, essa ideia do cronograma aí é que você, nesse período de quarentena, entenda a especificidade desse momento e crie um cronograma para esse momento, certo? Então, aqui, se você tem clareza do que você vai estudar, você precisa agora identificar qual o máximo de tempo que você consegue ficar concentrado. Descobriu isso? Então, existe uma técnica que a maioria dos estudantes conhece, que é a técnica Pomodoro, que você se determina a estudar em determinado momento, dá um intervalo de 5 minutos e aumenta mais 5 minutos. É um aumento de tempo progressivo de estudo para você criar identidade com aquele momento de estudar, que
você criar compromisso mesmo, né? O que ajuda muito nesse processo todo, eu sempre coloco isso, é você respirar profundamente. Fazer um exercício de respiração que motive, que estimule seu cérebro a se concentrar. Então, você proteger o seu foco é muito importante. Bem, e então a gente tem duas coisas para destacar na nossa fala até aqui. A construção de um cronograma específico para esse período da quarentena e a proteção do seu foco, que é assim, se determinar, se exercitar para que você cumpra aquilo que você estabeleceu, certo? E a gente vai agora para a técnica. Vocês estão vendo aí um slide que já começa dizendo da proteção do foco. A proteção do foco tem a ver com tudo que a gente discutiu anteriormente, né? Então, você identificou o que te distrai, separa o que te distrai para o momento de estudo ser, assim, exclusivo para estudar. Então, você teve clareza do que vai estudar, sabe como você aprende melhor, porque a gente já fez o teste de estilo de aprendizagem, lembra, né? Então, conhecer como você aprende melhor vai facilitar a proteção do seu foco. Esteja bem alimentado. Gente, é muito importante a gente se alimentar bem, estar, assim, bem alimentado, sem sede, com sua aguinha separada, porque para você diminuir a necessidade de sair daquele lugar, daquele momento e se desconcentrar, né? No caso de você ter dificuldade de concentração. Então, eu sempre digo, esteja bem alimentado, separe a sua água, lave seu rosto, né? Às vezes quando a gente lava o rosto, a gente desperta, né? A gente se leva para aquele momento e viver com inteireza, né? Com plenitude. Às vezes, Carol, vou ficar plena estudando. Sim, meu bem, tem que ficar plena, tem que ficar pleno, tem que viver aquilo ali como se fosse algo bem precioso para o seu processo formativo, porque né? A gente está falando de algo que você estabeleceu como prioridade, então eu posso dizer que foi uma escolha, né? A faculdade, o curso de formação universitária, ele é uma escolha e pode até não ter sido a escolha que você queria fazer primeiramente na sua vida, primariamente na sua vida. Né? Muita gente está fazendo curso que alguém incentivou, mas que não era a sua identificação total. Seja lá qual foi a situação da sua vida, para você estudar e se concentrar, você precisa querer fazer isso, né? Investir tempo e energia na sua formação acadêmica. Então, depois de você estar bem alimentado, separou sua água, lavou seu rosto, escolheu um local bem adequado para estudar, você precisa ler na velocidade que você entende. Não adianta ler super rápido. Muitas estudantes também dizem assim, Carol, eu leio, chegar no final do capítulo eu não entendo nada. Talvez. E eu digo talvez porque cada caso é um caso, né? Eu venho reiterando isso aqui. Você não tenha identificado a velocidade que você entende aquilo. Então é importante você ler na velocidade que você entende. Ao você ler, e aí está o pulo do gato, você precisa grifar, marcar, separar, escrever um índice de todas as palavras e expressões que você não tem aproximação. Você leu lá um parágrafo e tem 3, 4 palavras que você não lembra o significado, que você não lembra como aquilo se aplica em outro contexto que não do que está escrito ali. Você precisa separar aquela palavra em um espaço, num caderno, numa folha. É importante você ter esse índice de palavras que você tem menos aproximação. Se você tem um índice de palavras e significados, você está construindo um repertório de escrita. Para os estudantes, as estudantes que
estão em processo de escrita de TCC, dissertação e tese, eu vou continuar esse processo aqui. Para os estudantes que estão apenas interessados em saber como aproveitar melhor o seu processo de formação na graduação, eu volto e vou reiterar o que está descrito aí nessa técnica, certo? Então, primeiramente, os alunos que estão interessados em construir repertório de escrita para o seu trabalho de TCC, de dissertação ou de tese. Identificou as palavras que você tem menos aproximação de todo o material que você lê, que você vê, que você ouve, se é uma aula, uma videoaula, se é um podcast, né? Se é um livro que você está lendo. Você precisa escrever aquilo que você não tem aproximação. Com esse índice de palavras, você vai procurar o significado dessas palavras. Quando você fez o índice, escreveu o significado dessas palavras, você vai escrever agora um parágrafo sobre o que você entendeu daquele texto. Veja, se você já identificou o tempo de leitura, né? Eu leio nesse tempo. Identificou as palavras e expressões que você não tem aproximação, você buscou o significado básico de cada uma dessas palavras. Agora você vai escrever uma situação, você vai escrever um parágrafo relacionando o seu objeto de estudo com o texto que você lê. Assim você vai, após você consultar o seu índice de palavras e os seus parágrafos construídos ao final de cada leitura, essa costura é que é o trabalho de conclusão de curso. Essa costura é que é a dissertação e a tese, certo? É bem verdade que, como eu volto a dizer, cada caso é um caso, e a gente precisa considerar que a técnica, ela é uma técnica orientada, né, para situações gerais e que as especificidades precisam ser tratadas com as suas, né, devidas proporções, devidas necessidades, né? Cada estudante tem especificidades que precisam ser respeitadas. Mas, Carol, eu não estou escrevendo TCC, eu não estou escrevendo dissertação, eu não estou escrevendo tese, mas eu não tenho um bom aproveitamento no meu estudo. Então, eu estou mostrando agora aí para vocês um ritual de estudos que eu apresento para os estudantes, que é muito parecido com o que eu acabei de apresentar, mas que diz respeito a quem quer um estudo mais voltado para a formação mesmo na graduação. Eu sempre digo aos estudantes, gente, a graduação é a primeira etapa da formação superior que lhe permite identificar as fontes, os locais, as maneiras de encontrar a informação qualificada sobre determinado assunto. Então, não há tempo hábil para aprofundamentos, né? Não significa que o seu estudo tem que ser de maneira superficial, de jeito nenhum. O que eu quero dizer com isso é que na graduação você precisa ter consciência que esse tempo de formação ele lhe permite uma formação generalizada. Então, de fato, você vai poder vivenciar situações generalizadas de todo o campo, né, da sua profissão, da profissão que você escolheu. Então, é importante você aproveitar muito o tempo de estudo para que você tenha interesse na vivência de cada conteúdo que você está estudando, né? Para que você possa, de fato, produzir conhecimento a partir daquela informação, daquele conhecimento que o docente, que o livro, que a videoaula lhe trouxe. Então, se você sabe exatamente como você aprende, se você sabe o que te distrai, né? Se você sabe agora proteger o seu foco, você precisa estudar de maneira funcional.
E essa maneira funcional é essa dica que eu tenho, uma das dicas de uma maneira funcional de você estudar, é você identificar palavras e expressões que você não conhece, buscar esses significados e responder 3 ou 4 questões de cada conteúdo. Se você acertou as 4 questões, gente, pula de conteúdo. Por que, Carol? Por que eu não devo fazer mais questões? Porque se você acertou as 4 questões, nessas 4 questões, você não se deparou com expressões, com conceitos que você não tem base de aprendizagem. Então, se você acertou, significa que você solidificou sua base de aprendizagem. Se você errou, e se eu errei? Se eu errei as 4, se eu errei 3, se eu errei 2, você vai voltar para onde você errou. E aí, veja, gente, estudar, aplicar técnicas de estudo é você sempre ter disponibilidade de pesquisa, de você destrinchar aquilo, fazer esse roteiro de aprendizagem. Se você fez a questão e você errou 1, 2 ou 3, as 4, você precisa voltar nessas questões e identificar qual foi o conceito que ele fez errar. Qual foi o conteúdo que você tem fragilidade? Qual é o conteúdo que você tem fragilidade? E rever este conteúdo. Por isso que eu digo assim, se você acertou, você não precisa voltar. Porque se sobre tal conteúdo você acertou todas as questões, você precisa avançar. E se errou uma, volta para uma. Se errou a 2, volta para 2. Se errou 3, volta para 3. Se errou as 4, volta para as 4. Porque aí você está sendo um indicador de que você precisa revisar algum conceito que está sendo chave para você interpretar tal questão. Certo? Então, gente, de tudo que a gente discutiu aqui na nossa oficina virtual, né? Eu espero que você tenha conseguido fazer as anotações, as reflexões. Planejamento, eu quero deixar, né, que planejamento precisa de coragem e disponibilidade para cumprir. Então, se você não tem disponibilidade para os passos que a gente discutiu aqui, se você não tem coragem para cumprir aquilo, a gente precisa rever o que é a nossa prioridade. Então, aproveite esse período de quarentena para você rever, né, as suas prioridades, para você restabelecer a dedicação de tempo que você tem dado às suas ações diárias. É importante que você que está aí assistindo essa oficina se aproprie da rede de apoio que a universidade está dando aos estudantes e busque, né, a ajuda, busque as profissionais da universidade que possibilitam esse apoio, né, nos seus estudos, na sua saúde mental, na sua saúde física. E está aí o Psil, que pode ajudar você. Provavelmente você, se é estudante da UFBA e está vendo esse vídeo, você sabe que o Psil é um programa de apoio psicológico aos estudantes, né? Se você é da faculdade de medicina, de engenharia ou de enfermagem, você sabe que tem um apoio pedagógico, né, profissionais de apoio pedagógico, mas também a coordenação do seu curso, que pode te orientar, né, academicamente. Nós temos resolução na universidade, inclusive, que prevê isso. Bem, foi um prazer falar com vocês. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de encontros, não só virtuais, mas por enquanto fique em casa e se organize, se ajude, busque o seu melhor, né? Eu acho que a gente está nesse momento de crise, de situação ruim para todo mundo, mas a gente precisa se reconectar com a nossa essência e se reconectar com as nossas prioridades. E se a sua prioridade é o estudo, se a sua prioridade é a sua formação acadêmica, você precisa encontrar um momento, um espaço de
viver com inteireza esse estudo, esse momento de aproveitamento dos conteúdos, do conhecimento que é produzido nesse lugar. Um abraço e aproveite bastante esse congresso.